O Internacional embarcou para o Rio de Janeiro, onde encara nessa quarta-feira a equipe do Fluminense em um confronto direto por uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Um desfalque no setor do meio-campo será bastante sentido, além da manutenção das ausências que haviam sido constatadas no jogo anterior do Internacional em casa contra a equipe do Flamengo. Daniel e Yuri Alberto ainda não têm condições de jogo. Outra oportunidade para que Palácios possa desempenhar o seu futebol. Edenilson teve um efeito suspensivo e poderá jogar, enquanto o Inter administrou a crise envolvendo a divulgação de um áudio do ex-coordenador da preparação física, Paulo Paixão. Esse é o Diário do Inter KTO. Terça-feira, 23 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa terça-feira, onde o Internacional encaminhou a preparação para enfrentar o Fluminense nessa quarta pelo Campeonato Brasileiro. É um time que tem alguns desfalques, alguns deles já esperados e um de última hora. Eu vou colocar aqui a lista de relacionados do Internacional sem grandes novidades em relação aos relacionados, nenhum nome muito novo, mas algumas ausências. Você está notando aí que o Rodrigo Lindoso não viajou para o Rio de Janeiro. E de acordo com o Internacional, ele teve uma lesão muscular e vai parar por algo em torno de 10 dias. Oportunidade para que Johnny jogue ao lado de Rodrigo Dourado na partida de amanhã e praticamente defina o time titular que encara a equipe do Fluminense. Lembrando, Yuri Alberto e Daniel seguem fora. O Daniel está em fase final de recuperação por conta da fissura na costela. De acordo com o Internacional, ele ainda faz tratamento para lesão e alguns trabalhos isolados no gramado do CT Parque Gigante. Já o Yuri Alberto, ele tem um edema ósseo e deve demandar um pouco mais de tempo nessa recuperação. É possível, inclusive, que ele não volte a tempo da partida contra o Santos no próximo fim de semana, algo que deverá ser observado ao longo dos próximos dias. Mas o time do Internacional está praticamente definido. Lombo goleiro, a defesa de Saravia, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés. 2 volantes, Rodrigo Dourado e Johnny. 3 meias, Edenilson, Tyson e Patrick. Na frente deverá novamente Palácios ter uma oportunidade. Inclusive o Internacional divulgou uma fala do Palácios falando sobre a partida, falando sobre uma sequência de titular, algo que ele não tem há bastante tempo. E vamos lá, o Palácios vencendo ao longo dos últimos jogos, um dos destaques positivos do Internacional do meio para frente, e por isso vai ter mais uma oportunidade no jogo de quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Sem muitos mistérios, esse é o time do Inter para encarar a equipe do Fluminense. Eu trago de novo aqui a importância dessa partida para as pretensões do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter precisa vencer, não só para ultrapassar novamente o Fluminense, que na última rodada passou o Internacional, mas também para não deixar que Ceará e América Mineiro, que são equipes que estão atrás do Inter na tabela de classificação, ultrapassem o Colorado. Porque se isso acontecer, se o Inter inventa de perder para o Fluminense, muito possivelmente o Inter termina essa rodada na parte de baixo, fora da zona de classificação da Libertadores da América. Isso porque o América Mineiro enfrenta a Chapecoense. Dificilmente o América Mineiro não vença essa partida da equipe catarinense que já está rebaixada. Então, por isso é importante o Inter se garantir, vencer o Fluminense, ou pelo menos pontuar contra a equipe carioca para se garantir na zona de classificação da Libertadores ao final dessa rodada, além de que uma vitória, de certa forma, encaminha essa classificação, pelo menos para a zona indireta da Libertadores, já que ultrapassa o Fluminense, que é um adversário direto nessa briga pelo título, tá? Avançando, senhores, algumas outras questões importantes para vocês. Nessa terça-feira, a gente teve a definição de um efeito suspensivo que permitiu que Edenilson possa atuar na partida contra o Fluminense. Eu trouxe ontem aqui que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva havia suspendido o Edenilson por conta das ofensas que ele fez ao árbitro da partida na expulsão contra a equipe do Palmeiras. Um pênalti que foi cometido pelo Victor Cuesta, a arbitragem marcou, o Edenilson foi lá, xingou o árbitro, foi expulso e no julgamento ele pegou 2 jogos de suspensão. O doutor Rogério Pastel, advogado do Internacional e responsável pela defesa do Edenilson, ele fez uma argumentação
reclamação junto ao STJD e pediu um efeito suspensivo, ou seja, o Edenilson não irá cumprir a pena, não irá cumprir a punição antes do julgamento de um recurso, o que possibilita que possivelmente ele jogue as últimas 4 partidas desse Campeonato Brasileiro pelo Internacional e possivelmente, aí com certeza, ele jogue amanhã contra o Fluminense. O Edenilson, um dos pilares dessa equipe, estará escalado como titular nessa quarta-feira. Próximo tópico que eu trago aqui, e claro que isso foi tema de um vídeo hoje à tarde, que eu coloquei aqui no A Dupla, vai estar aqui o vídeo, trazendo bastidores da conversa que o Diego Aguirre teve no vestiário do Internacional com os atletas, em função do áudio que vazou do professor Paulo Paixão, ex-coordenador da preparação física. Em um primeiro momento, o Rafael de Vera, nosso colega de GZH, da Gaúcha ZH, publicou uma matéria trazendo detalhes dessas reuniões e do ambiente de gestão de crise que o Diego Aguirre teve que fazer dentro do vestiário do Internacional. Eu tive acesso a muitas confirmações em relação ao que trouxe o de Vério, e eu trago detalhes nesse vídeo. Como que foi a conversa, o Aguirre depois chamou o Bosquilha, como que o Bosquilha reagiu, como que está o ambiente dos jogadores do Internacional depois de tudo que aconteceu. Vale a pena dar uma olhada aqui, porque evidentemente que foi um episódio que sacudiu, balançou bastante o mundo do Internacional ao longo dessa terça-feira. Próximo ponto, a atualização da situação envolvendo a seleção uruguaia. O noticiário uruguaio está apontando uma tendência maior para a ida de Diego Aguirre para a seleção uruguaia. Os dirigentes da AUF, Associação Uruguaia de Futebol, eles já fizeram um primeiro contato com um empresário, o agente do Marcelo Gallardo. E esse primeiro contato, ele não teve uma resposta ainda, nem que sim, nem que não. O Gallardo pediu inclusive um tempo para pensar, um prazo de 10 dias, mas não se tem muito otimismo por lá que o ficha 1, que é o Gallardo, aceite o convite da seleção uruguaia. Por questões financeiras, o Uruguai não vai pagar o salário que o River Plate paga para ele, por questões também de mentalidade do treinador, que quer um projeto a longo prazo, e o Uruguai não tem tanta certeza em colocar um projeto a longo prazo na mão dele, porque não se sabe nem se vai se classificar para a Copa do Mundo do Catar, e isso pode balançar a cabeça dele. O projeto dele de treinar um clube europeu ao longo das próximas temporadas, ou então permanecer no River Plate, tudo isso vem dificultando uma possibilidade de acerto do Uruguai com o Gallardo, o que coloca o Aguirre mais perto do Uruguai, o que coloca o Inter mais perto de precisar talvez trocar de técnico na próxima temporada. Essa é a situação de momento. A gente vai constantemente atualizar tudo isso aqui, mas hoje a tendência é que se arraste por alguns dias, mas que o Marcelo Gallardo não vá para o Uruguai, e aí o Aguirre sim aceite esse convite da Celeste, tá? Pra fechar, senhores, vamos falar de KTO, porque hoje eu dei green, eu coloquei lá no meu Twitter, odd pro gol do Cristiano Ronaldo na Champions. Na hora que eu postei tava 1.83, teve gente que pegou odd de 2.3, e no finalzinho, gol do Cristiano Ronaldo, o Manchester United conseguiu uma vitória importante sobre a equipe do Villarreal, e a partir disso eu ganhei um dinheirinho. O inimigo do Green não teve vez nessa tarde de terça-feira, eu consegui dar a minha acertada lá. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje chega o Matheus Dava com a repercussão do empate do Grêmio contra o Flamengo, e ao longo da quarta-feira mais conteúdos aqui no A Dupla. Beijo!